Oi, oi, bem-vindo e bem-vinda a mais um vídeo do canal. Meu nome é Divana, você pode me chamar de Diva. E aqui é o canal onde eu compartilho algumas coisas sobre crochê e artesanato com você. Basicamente, eu adoro falar sobre materiais, principalmente sobre linhas, então já tem alguns vídeos aqui no canal que você é convidado a assistir. Além disso, eu também tenho uma loja online, o link tá aqui na descrição, caso você queira visitar, tá? Lá você vai ter alguns e-books à venda que você pode, garantir. Também temos alguns produtos à pronta entrega também, de algumas coisas que eu faço por aqui, que eu sou apaixonada. Então eu espero que você goste demais. Então, sem mais delongas, eu vou te contar o que vai acontecer aqui durante esse vídeo. Como você sabe, se não, tem vídeo aqui também, eu tenho agora um ateliê e você tá vendo ele aqui atrás de mim. Ainda tá faltando algumas coisas na parede, então pode ser que nos próximos takes, em sequência com esse daqui, você vai ver as coisas mudarem um pouco aqui atrás. E eu estou, assim, muito animada para já fazer isso, né? E além de eu ter mudado de ateliê, eu também preciso fazer um tapete para colocar nesse chão aqui, para ficar um pouco mais confortável, né? Ele não é um chão de madeira, é aquele, eu esqueci o nome, aquele que coloca por cima, né? Que parece madeira, mas não é madeira. Depois eu coloco aqui um texto aqui falando o que é. E eu preciso cobrir esse chão aqui, né? Para fazer ele durar mais, né? Para tomar um cuidadozinho nele, assim. E é uma madeira do tom desse gaveteiro que eu tenho aqui atrás aqui, que tem as minhas meadas. Então o chão é justamente desse tom aqui, dessa madeira, e eu quero, né, fazer um tapetão para colocar aqui debaixo da mesa e talvez aqui nas laterais também. Eu comprei algumas cores de lã, né, e pro tapete principal, não é lã, gente, é fio de algodão, que eu queria fazer de outra forma, mas eu vou fazer de fio de algodão, e eu vou fazer nesse tom de verde aqui, ó. Esse tom de verde aqui que eu acho maravilhoso. No vídeo ele tá parecendo um pouco mais claro, deixa eu ver se eu consigo deixar ele um pouco mais escuro, para ser justamente o tom dele, mais ou menos nesse tom de verde aqui, ele tá um verde mais escuro, tipo isso daqui, ó, tá? Que é a realidade dele. Então eu tô fazendo já um tapete, eu escolhi o fio 8 do Euro-Roma porque eu quero fazer um tapetão. Não quero fazer um tapetinho, quero fazer um tapetão. Eu já comecei, eu já tô com metade de um cone desse aqui lá embaixo. A base já tá num tamanho interessante, mas não tá no tamanho total ainda. E eu estou o quê? Me aventurando. E me aventurando com fios mais grossos, eu descobri que existem maneiras melhores a gente trabalhar com esse fio, principalmente na pegada da agulha. Eu tô fazendo uma pegada como se fosse uma pegada de crochê tunisiano, né? Que eu pego a agulha dessa forma e vou tecendo assim. Então, dessa forma, minha mão não dói, meu pulso não dói. Então, assim, tá sendo uma outra experiência. Mexer com esse fio 8 de algodão aqui. Então, eu escolhi essa cor. Esse vídeo vai ser basicamente uma historinha de como que tá sendo fazer esse tapete. Eu espero muito que no final desse vídeo eu te mostre, né, o resultado final desse tapete, tá? Detalhes sobre esse fio aqui, eu não vou fazer um vídeo completo sobre ele ainda, eu espero que dê certo porque eu tenho outras cores para fazer outros tapetes. Esse aqui é um fio 8 de algodão, ele não é de 100% algodão, cor verde musgo 804, da Euro-Roma. Ele pede uma agulha de crochê número 4 e eu tô fazendo o tapete com uma agulha número 8. Ele tem o Tex 1312, então é um fio grosso, né? 457 metros. Pelas contas, eu vou usar ali aproximadamente 4 cones desse para fazer o tapete de mais ou menos 2 metros, que é o que eu quero. Mas vamos ver se vai dar certo. Espero que sim, né? E eu vou fazer um tapete estilo russo. Eu não quero fazer um tapete mais comum, mais simples assim. Eu quero justamente fazer um tapete estilo mais russo. Então eu espero muito que dê certo. Então, nos próximos takes eu vou contar pra você como que tá sendo aí essa aventura em criando esse tapetão estilo russo para colocar aqui no ateliê. E com certeza eu vou filmar no finalzinho, vai ter todo o resultado
e uma historinha de como que foi. Porque, sim, vai ficar gigante. Eu quero fazer um tapetão de uns 2 metros, tá? No mínimo. E vai ficar pesado. Com certeza vai ficar pesado, mas eu já tô, assim, ansiosa. Eu quero ver o resultado. Eu adoro tapete estilo russo de crochê. Adoro. Então, vamos pro próximo take. Vlog sobre o tapete, né? Parte 2, se eu não estou enganada. Deixa eu contar um pouquinho, porque eu já comecei a fazer esse tapete tem um tempo. Eu peguei uma agulha menor e fui fazendo. Só que o que eu achei? Eu achei que o ponto tava ficando pequeno, né? Tava mais fechadinho, que não é ruim, é bom. Só que eu tava vendo que não ia ficar do tamanho que eu queria o tapete, porque a receita original pede uma agulha de 10 milímetros e é um outro fio, não é algodão, é um fio de polipropileno, que é o fio que eu queria trabalhar a princípio, mas eu achei muito caro, então eu resolvi testar primeiro com o de algodão. Eu não estou me arrependendo, viu? Tá ficando bem bonito até. Aí eu desmanchei tudo, gente, eu desmanchei tudo. E eu vou deixar aqui umas fotos, eu acho que já até passou umas fotos, né? Vou ver em que lado que eu vou colocar, se eu vou colocar aqui, por exemplo, deixar um espaço aqui, ó. Então, assim, eu tinha uns pedaços no vídeo e tudo mais, eu deixando aqui, rodando aqui. Daí eu falei assim, tá bom, eu acho que então eu vou desmanchar tudo e vou refazer com uma agulha maior, que é o que eu tô fazendo, que é inclusive o que eu falei no início, né, desse vídeo, que é uma agulha número 8 milímetros. Vou pegar ela aqui, ó. Essa agulha aqui, ó. É uma agulha 8. Symphony, maravilhosa essa agulha. E além de linda, né? Linda, 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 ó. Maravilhosa. Então eu tô fazendo esse tapete com ela, tapete estilo russo. E eu já vou mostrar um pouquinho como ele tá ficando. A receita não é minha, tá? Ó. Ele já tá até um tamanho interessante, inclusive. Ó. Um tamanho interessante. Não, nem acabou ainda, porque isso aqui vai crescer mais umas 10 carreiras aqui ainda. Então, ele vai ficar bem, bem grandão. E é isso. Tá ficando um pouco mais maleável, sim. Ele não tá dobrando, a receita não é minha. Vou falar de novo que a receita não é minha, né? Vale a pena dizer que a receita não é minha. E eu vou mostrando como que vai ficando assim, tá? Mas assim, a princípio eu já tô muito feliz com o resultado. E essa cor tá maravilhosa, ó. A cor tá maravilhosa, é um verde mais escuro. Eu adoro tapete russo, adoro. Eu acabei de terminar o meu segundo cone. Ai, esse aqui, eu só lembrando, né, gente, eu tô trabalhando com Euro-Roma, verde musgo, número 8. Eu acabei de terminar o segundo cone, que é esse daqui, que vocês podem ver aqui do lado. E o que eu tenho pra dizer pra vocês? O tapete tá grande, tá? É a primeira coisa que eu tenho pra dizer pra vocês. A segunda coisa é que tá bem macio também, sabe? Estilo vlog esse aqui, então... Tá até gostoso de pisar? Não sei se vocês vão acreditar em mim, não. Mas tá muito gostoso de pisar. O meu noivo, ele até pisou e falou assim, nossa, que macio. Realmente, tá macio, tá bem, bem bom de pisar. E eu não vejo a hora de terminar. E assim, eu tô indo pros finalmentes. Cadê a ponta? Aqui, ó. Essa aqui é a ponta, eu já tô começando uma outra carreira, tá? Eu comecei ela, basicamente, eu comecei ela aqui, ó. Então, eu já fiz aqui as 2 repetições, aí eu vou dar mais uma volta ao redor dele inteirinho. E depois tem mais algumas poucas carreiras, eu acho que 4 ou 5 carreiras e termina ele. Então, eu vou ter usado 3 cones de número 8 do Euro-Roma. Então, é o quê? Eu nem sei quanto de metragem que vai dar, mas já tô feliz com o resultado. É uma técnica de tapete russo, tá bom? Então, olha, ele é todo trançado a partir do centro. E eu acho a coisa mais linda. Para os designs que eu quero fazer, eu acho que é o que eu vou usar.
E uma outra coisa é que esse não é aquele que estica, sabe? Não é aquele ponto trança que estica como tricô. Esse daqui não vai, porque é uma técnica um pouco diferente. Eu acho maravilhoso. E ele fica desse lado aqui, do lado certo, sabe? Fica lindo, lindo, lindo. Então, assim, e a cor tá maravilhosa. Esse tapete vai lá pra cima, vai ficar no estúdio. E eu quero já ver o resultado final dele, que vai ser o próximo episódio, depois desse daqui. Terminei, gente, terminei o tapetão. Acabei de terminar o tapetão, já tô aqui no estúdio. Olha que cor, que lindo que ficou o contraste, sabe? É aquilo, meu primeiro tapete. Eu estou extremamente feliz com ele, pra ser bem sincera. E é macio. Terminei o bico terminei o bico hoje. Terminei hoje o bico, que é esse finalzinho aqui, né? E ficou a coisa mais linda. E com um contraste com esse chão também. Aí eu tô louca, louca, louca pra continuar conversando sobre ele com vocês. E vai ser nesse instante. Hora de sentar um pouquinho e conversar sobre como que foi todo esse processo em fazer esse tapete que vocês acabaram de ver. Tá um pouco diferente, sim. Hoje eu resolvi sentar aqui no chão e ficar em cima dele, admirando um pouquinho de tão macio que ele ficou. Eu preciso dizer que foi, assim, uma surpresa muito grande. Então, em como que ele ficou bom, sabe? Como que ficou confortável. E como eu já fiz esse tapete, e eu usei o fio Euroroma número 8, já que eu tive toda essa experiência, que eu fiquei bastante tempo, inclusive, fazendo esse tapete aqui, se eu não me engano, foi ali por volta de um mês, mais ou menos. Porque, assim, eu não consigo, né, ficar o dia inteiro fazendo crochê, né? Eu trabalho numa outra empresa e tudo mais, como eu já disse algumas vezes aqui no canal. E eu não consigo ficar o tempo todo fazendo crochê. Então, o que que eu faço? Né? Eu vou trabalhar, quando eu volto eu faço um pouquinho. Eu nunca tenho um projeto só. Eu sempre tenho vários projetos rolando em paralelo. Então, a ideia foi, tá, enquanto eu faço esse tapete, eu vou fazendo ele, se eu enjoar eu pego outro projeto e assim vai. Então, nesse tempo todo aí, demorou o quê? Mais ou menos um mês. E o objetivo principal de ter feito esse tapete foi para colocar aqui no estúdio. E como vocês puderam ver, casou muito bem a cor, que foi uma outra novela com a cor desse piso que eu tenho aqui em cima. Então, assim, ficou bonito, ficou um contraste muito bom. O desenho do tapete foi incrível. Esse ponto da base que eu aprendi, olha, demora um pouco para fazer com relação a todos os pontos altos que normalmente a gente encontra? Sim, com certeza. Mas vale tudo a pena, gente. Vale tão a pena mudar, tentar fazer uma base diferente, que nos meus projetos, nas minhas coleções, eu não vou usar sempre, tá? Eu não vou falar assim que eu não vou usar. Eu não vou usar sempre o ponto alto. Eu vou tentar ali ter alguma variação de algum ponto diferente para ficar com um aspecto diferente. Então, fica a dica, se prepare que vai ter coisas assim, tá bom? Esse tapete, ele ficou com 1,40 mais ou menos por 90 centímetros, então ficou um tapete grande, tá? Pra você ter uma ideia, eu tenho 1,62 só. Então, assim, 1,62 é uma média boa, né? Tá uma média boa. Então, eu tô sentada confortavelmente nele e tá assim, no tamanho muito bom, caso eu queira sentar aqui e fazer o meu crochê, sabe? Tá confortável. Eu usei 2,5 cones do Euroroma, tá? Aqui ele não fala quanto de peso que tem nesse cone, mas é por volta de 500 gramas. Então esse tapete, ele ficou pesando ali em torno de 1,2 kg, porque eu usei 2,5 cones. Eu comprei 4 cones para ter um a mais aqui caso eu precisasse. Então, para esse tapete nesse tamanho, com esse ponto, eu usei 2,5 cones do Euroroma. E eu usei o fio número 8, tá?
Eu usei fio número 8 e tem 457 metros cada cone desse daqui. Meu braço não doeu. Eu acredito que meu braço e meu pulso doeram enquanto eu estava fazendo esse tapete. Eu acredito que teve algumas razões para isso. E a principal foi que eu usei uma agulha bem maior, né? A receita original estava pedindo uma agulha de 10 milímetros, mas seria um fio de polipropileno. Um fio de polipropileno de 5 milímetros. É similar ao fio náutico, mas muito mais macio. Que é inclusive um fio que eu quero muito trabalhar no futuro, porque ele tem várias vantagens se relacionadas ao algodão, porém, é caro. É muito caro. É caro. Pra você ter uma ideia, eu até cotei. Eu ia usar um fio da Fisher. E só de material eu ia gastar ali em torno de R$200. Só de fio. De tão caro que ele é. É claro, né? Qualidade superior e tudo mais, esse é um outro detalhe. Só que ele ia ser mais caro. Então eu optei por esse barbante, que é 85% algodão e 15% outras fibras. Não me arrependo, mas eu tive uma dificuldade ali para escolher a agulha, então eu usei a agulha de 8 milímetros. Se fosse para eu fazer de novo, eu usaria uma agulha menor, como a de 6, por exemplo, que eu acho que daria um resultado similar, mas um tapete um pouco menor em tamanho, tá? Porque quanto menor a agulha, menor vai ser o tamanho do seu trabalho. Isso precisa ficar bem claro assim. Então eu usei uma agulha 8, então eu não precisei fazer muita força para passar os pontos. Só que aquilo, eu gostei do resultado, mas eu não sei, eu achei que eu usei a agulha muito grande, eu não fiquei tão confortável, que é diferente de doer, porque meu ponto é médio, apertado para médio, ele é muito mais médio, meu ponto ele é assim muito certinho. Muito tempo fazendo crochê, né, ali, uns 20 anos fazendo crochê para mais, então eu já tenho uma noção da minha tensão, eu sei como pegar nas agulhas, eu sei o momento de parar, o momento que eu quero continuar mesmo não podendo, que é um outro detalhe, mas enfim. E eu não fiquei tão confortável fazendo esse tapete com uma agulha de 8, mas o resultado foi bom. A única mudança que eu fiz no projeto foi que chegando ali no finalzinho, eu tava notando que ele tava ficando um pouco mais embabadinho, sabe? Chegando ali, faltando 2 carreiras para terminar o tapete. Então, o que eu fiz? Eu resolvi diminuir a agulha de 8 milímetros para 7 milímetros e continuar com 7 milímetros. E o tapete, ele deu uma assentada muito boa, com 7 milímetros. E olha que eu não fiz uma blocagem do tapete antes de colocar ele aqui no chão. Então, a princípio, deu super certo, só diminuindo a agulha um pouquinho, sabe? Então eu diminuí ali a agulha no final, para ele dar uma assentada, e ele ficou assim, tá perfeito. Tá perfeito aqui no chão, tá confortável, tá macio. E essa maciez se dá pela agulha que eu usei, que foi uma agulha um pouco maior, mas tem algo extremamente importante, que é justamente a qualidade do algodão. Porque se fosse um algodão muito grosso, eu acredito que eu não teria toda essa maciez que eu consegui com esse fio da Eurohome. Que a gente já entra ali um pouquinho pra... É uma resenha meio não resenha, tá, gente? Desse fio barbante da Eurohome número 8. Então, me trouxe uma maciez muito gostosa nesse fio, com esse tapete, e do jeito que ele tá aqui. Então, assim, recomendo o Eurohome, tá? Então, foi muito bom, muito bom. Tive dificuldade de escolher a agulha, desmanchei, mas eu fiquei feliz com esse resultado. E nessa que eu desmanchei, aconteceu uma coisinha que pode afetar muitas pessoas, principalmente se você tem rinite alérgica, como eu tenho rinite alérgica. A minha rinite alérgica, ela é até controlada, eu diria, mas me incomodou, que foi soltar pelinhozinhos assim, peluginhas, né? O que aconteceu? São muito pequenininhos, muito fininhos. A gente sabe que não é um 100% algodão e tudo mais. A torção dele é uma torção média, não é frouxo, o que é ótimo, mas também não é uma torção bem torcida, vamos dizer assim. Então, isso pode trazer um pouquinho ali de... Não uma dificuldade, né? Pode trazer um pouquinho ali de resquício de algodão
que meio que sobe pelo ambiente. E é isso, sabe? Então, no momento que eu tava ali desmanchando, o início ali que eu tava fazendo com agulha menor, eu senti esses pelinhos. Nossa, eu senti muito esses pelinhos. Então, foi algo não tão positivo, se eu precisar colocar dessa forma pra você. Mas mesmo assim, continua valendo a pena, tá? Então é aquela questão de se você desmancha muito, seria interessante, às vezes, procurar um barbante que seja mais torcido. E nesse caminho de barbante mais torcido, não esqueci o nome, gente. Já esqueci o nome da moça. Eu tava lembrando o nome dela o dia todo pra comentar aqui, eu já esqueci o nome dela. Que é um barbante que parece ser muito bem torcido e que vale a pena testar. E é o barbante da Eco Brasil, que é o que eu quero testar. Eu quero muito testar, porque eu sou fã de linha bem torcida. Então, tendo um barbante bem torcido, quem sabe, né? Tem alguns outros pontos positivos, como a definição do ponto, é claro, né? Mas é aquilo, né? Vale a pena testar para ver como que é, porque ser bem torcido às vezes não significa ter uma maciez. Então é aquilo, né? A gente vai ali se ajeitando e tentando encontrar o melhor fio pra gente trabalhar. E outra, né? Eu não costumo trabalhar com barbante, é a minha primeira vez trabalhando com barbante. Então eu preciso tomar muito cuidado naquilo que eu vou falar com vocês agora sobre esse fio, tá? No geral, eu tenho uma relação muito positiva com esse fio aqui, tá? Essa cor é o verde musgo e ela tá muito bonita. Eu vou ver se eu consigo mostrar pra vocês. Sim, né? Eu tenho um resultado muito positivo com essa cor verde musgo. Muito mesmo. Valeu super a pena. O contraste com o meu piso ficou, assim, maravilhoso. Então, eu recomendo Euro-Roma, tá? Eu sei que pode ser um fio um pouco mais famosinho aí, mas tem suas razões, né, gente? Não vai ser um fio, assim, do nada, né? Então, vale a pena você testar e... quem sabe, né? Vai que você gosta. Eu tenho fios a mais do Euro-Roma. Eu tenho um cor pink e um roxo. Eu vou mostrar pra vocês. Eu tenho o pink e o roxo. Esse aqui é o pink. Linda a cor, né? Esse aqui é o roxo. Muito bonito também, né? E eu vou tentar colocar o verde, pra vocês verem. Um do lado do outro, sem o rótulo. Assim, ó. E eu achei lindo os três juntos, é claro. Mas a ideia principal é eu usar só esses dois. Mas quem sabe, já que eu tenho um rolo do verde, eu não consiga, né, fazer alguma coisinha. Eu quero fazer mais um ou outro tapete, acho que mais 2 tapetes aqui pro estúdio. E colocar no chão, principalmente debaixo da minha mesa. Eu quero colocar uma passadeira debaixo da mesa, para ajudar um pouquinho, né, deixar limpinho, deixar confortável, pisar no chão e tá tudo bem. Sentar no chão também, se eu quiser, é aquilo, né, eu amo ficar confortável. Então, eu comprei essas outras 2 cores para fazer uma passadeira. Eu ainda não sei como que eu vou fazer, eu já estou pensando em ideias, mas eu preciso focar em outra coisa, por enquanto, tá? Eu preciso focar em outra coisa por enquanto. Então, assim, minha relação com o Euro-Roma continua. Minha relação com o Euro-Roma continua. Eu vou tentar comprar um Eco Brasil para eu testar, mas eu só vou comprar esse Eco Brasil na hora que eu tiver um projeto para ele, para não ficar acumulando material aqui em cima, né? Esse é o vídeo de hoje. Espero muito que você tenha gostado, tá? Vou continuar trabalhando com Euro-Roma. Mostrei um pouco desse tapetão maravilhoso que é da Lace Mats. Eu comprei essa receita há muitos anos atrás e só agora eu resolvi fazer. Tô feliz com o resultado, tá mais aconchegante meu estúdio e eu também tô muito mais aconchegante, de tanto que hoje foi do show mesmo. Sentei aqui no chão em cima do tapete para gravar para vocês. Esse é o vídeo de hoje. Espero muito, muito que você tenha gostado. Deixa aqui nos comentários se você trabalha com Euro-Roma e se você gosta. E claro, se você tem algum outro barbante ali que você gosta de usar além do Euro-Roma, para eu dar uma olhadinha, quem sabe eu não testo ele com algum projeto. E
A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e até mais. Tchau, tchau.